Dando continuidade agora, pessoal, nós vamos para geografia. Então, vamos lá, vamos ver o que nós vamos ver na nossa aula de geografia de hoje. Recursos naturais e consumo sustentável, lá na página 15. Então, vamos colocar a data de hoje, dia 12/11, e a princípio nós vamos ver o consumo sustentável dos recursos naturais. Então, a comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente animou os alunos da escola da professora Fernanda a pensar sobre alguns comportamentos que eles têm no seu dia a dia, quando o assunto é o consumo. Você já parou para pensar o quanto que você consome por dia? Então, o Massaro ficou com uma dúvida. Professora, por que devemos nos preocupar em não consumir tanto se sabemos que recursos naturais, como a água e o ar, por exemplo, podem ser renovados na natureza? E aí? Só que você pode estar na dúvida, o que são recursos renovados? Nós estudamos o ano passado, aliás, vocês estudaram o ano passado, sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, para a gente relembrar agora, nós vamos prestar atenção neste desenho explicativo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel e estou aqui para ajudar vocês a descobrir mais sobre o que são os recursos naturais do nosso planeta. Você já parou para pensar que a natureza nos oferta tantas maravilhas e que o homem não sabe ao menos aproveitá-las de forma correta e com sabedoria? Bom, vamos entender melhor sobre esses recursos tão maravilhosos. Recursos naturais são todos os elementos da natureza, como a luz solar, a água, o solo, os minerais, o ar, os animais e os vegetais, e que são utilizados pelo homem para desenvolver as mais variadas atividades. Mas preste bem atenção, pois os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Recursos naturais não renováveis são todos aqueles que, uma vez retirados do ambiente, não podem ser recolocados pelo homem, como, por exemplo, o petróleo, os minerais, a matéria-prima, entre outros. Agora, os recursos naturais renováveis são todos aqueles que o homem tira da natureza, mas consegue colocar de volta, como, por exemplo, quando colhemos os vegetais para comer e depois plantamos. Contudo, apesar de existirem os recursos naturais renováveis, eles vêm sido utilizados de maneira irracional e sem cuidado necessário para sua manutenção. É necessário buscar uma forma de suprir as nossas necessidades e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento das sociedades, mas tudo isso de uma forma sustentável. Obrigada, pessoal! Até a próxima! Então, olha só, turminha, nós vimos aí o que são os recursos naturais renováveis e não renováveis, né? Então, aqui na número 1 agora, depois dessa explicação, e pensando que nós estudamos no segundo ano, o que você responderia para o Massaro? A dúvida do Massaro. Registra aqui a sua ideia, a sua conclusão, certo? Então, aqui a professora explicou que, apesar da capacidade de regeneração, muitos recursos naturais renováveis podem ser degradados. O que é ser degradados? Olha só, degradar, destruir, provocar estragos, deteriorar, por causa do consumo excessivo e inadequado, tornando-os inutilizáveis. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, então. Quais atividades realizadas por nós, seres humanos, contribuem para a degradação dos recursos naturais? E de que forma? Então, como nós não podemos discutir, nós vamos observar já já a lista que eu vou colocar para vocês. Então, nós temos que verificar aqui, ó,
queima das florestas, veículos e indústrias. O que vai acontecer? Quais são os recursos naturais que vão ser degradados? E de que forma? E quando as indústrias despejam algo, elas vão despejar aonde? Quando tem agrotóxico nas plantações, a agricultura e a pecuária, elas contribuem para quê? E as hidrelétricas contribuem para? Nossa, que difícil. Então, olha só. Então, nós temos aqui, para a destruição das florestas, contaminam o solo, destruir a fauna e a flora, liberam fumaça e degradam a atmosfera, resíduos no solo e na água. Então, essas são as respostas para a questão que nós estamos vendo. Ó, quais atividades realizadas por nós contribuem para a degradação dos recursos naturais? Então, quando o homem queima as florestas, os veículos e as indústrias, o que vai ocasionar? Vamos lá. Ele vai ocasionar a destruição das florestas, a contaminação do solo, vai destruir a fauna e a flora, vai liberar fumaça e degradar a atmosfera? Ou vai ter resíduos no solo e na água? Então, aqui nós temos o complemento desta questão, da questão número 2. Então, você vai observar o que nós, seres humanos, fazemos e quais são as consequências. As consequências são essas. Então, você precisa encaixar as consequências lá na questão, certo? Continuando. Muitos recursos naturais são consumidos em excesso pelas pessoas. Então, muitos recursos naturais nós consumimos demais, às vezes até sem se preocupar. Então, os seres humanos consomem excessivamente os recursos naturais, tanto os renováveis quanto os não renováveis. Isso significa que eles podem se esgotar, acabar, pois demoram, centenas de milhares de anos para se renovar, como é o caso do ar, da água e do petróleo. Então, no caso do ar, olha só o que está acontecendo. O ar é um recurso natural renovável. No entanto, grandes quantidades de poluentes são emitidas na atmosfera por quem? Pelos veículos e pelas indústrias. Isso se reflete em nossas vidas, pois podemos ficar sem ar limpo para respirar e contrair doenças respiratórias por causa dos poluentes da atmosfera. Então, olha quanta fumaça está sendo jogada na atmosfera. Isso prejudica demais tanto o ar como as nossas vidas. E a água? Olha só, a água também é um recurso natural renovável. Porém, se a gente jogar tanto resíduo nos rios e mares igual desta imagem, o que vai acontecer? A natureza não vai conseguir limpar tudo rapidamente. Ela vai demorar muito tempo. E essa atitude tem sérias consequências. Muitas pessoas vão ficar sem água para beber, tomar banho, lavar roupa. É tanta poluição industrial que os peixes e outras espécies animais não vão conseguir sobreviver nos rios e mares poluídos. Se neste rio, com toda essa poluição, não tiver oxigênio na água, os peixes vão acabar morrendo. Se essa água estiver desse jeito contaminada, os animais que vêm para beber a água delas também vão ficar doentes. Então, nós devemos ter consciência de tudo que nós estamos fazendo. Olha só, o petróleo é um recurso natural renovável. O petróleo ele está presente em diversas formas em nossas vidas.
como no gás de cozinha, que a gente utiliza para cozinhar, na gasolina, que o papai põe no carro para passear, né? Um combustível que movimenta os nossos veículos. Durante o uso da gasolina pelos carros, muitos poluentes são jogados na atmosfera. Então, quando utiliza a gasolina nos automóveis, os poluentes são jogados na atmosfera. E esse poluente, ele também vai piorar a qualidade do ar, contribuindo também para quê? Para as doenças respiratórias. Então, agora, você pode conversar com o papai, com a mamãe e citar aí algumas doenças causadas pela poluição do ar. E você sabia que o petróleo é um recurso natural de grande importância para nós, para a sociedade? Entretanto, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, ANP, no mundo são consumidos, olha só, turminha, por dia, hein? Diariamente, 81 milhões barris de petróleo. Tudo isso todos os dias. Se a exploração e o uso desse recurso natural continuarem no mesmo ritmo, nos próximos anos, estima-se que em 50 anos esgotaremos todo o petróleo do planeta. Já pensou? 50 anos? Bom, a Pro está com 45, mais 50, provavelmente a Pro não vai sofrer essas consequências, mas você sim, né? Você vai sofrer as consequências se acabar o petróleo do planeta. E aí, já pensou? Então, o que você imagina que pode acontecer se o petróleo realmente acabar daqui mais ou menos 50 anos? Coloque aí. Agora nós vamos entrar em atitudes para o consumo consciente. Durante as discussões em aula sobre a importância da preservação dos recursos naturais, Emília fez a seguinte pergunta para a professora: o que podemos fazer para preservar os recursos naturais renováveis e não renováveis? A professora Fernanda escreveu a pergunta da Emília na lousa e as crianças logo levantaram a mão para dar sugestões. Então, ela anotou todas as sugestões na lousa. Então, agora, turminha, vocês vão ajudar os alunos da Escola Mundo Mágico a completar a lista abaixo, com mais 3 ações. Então, o que nós devemos fazer para, olha só, preservar os recursos naturais renováveis e não renováveis? Então, eles já colocaram: economizar água e luz, economizar combustível, dispensar embalagens e sacolas descartáveis. Quando eu vou ao mercado fazer compra, em vez de eu pegar a sacolinha do mercado, por que eu não levo uma sacola para trazer a minha compra? Né? Eu já estou ajudando. Não jogar garrafas plásticas e latas nas praias, nas ruas e em outros locais impróprios. Então, agora você vai escrever mais 3. Combinado? Página 19, vamos lá. E por falar nisso, consumo e consumismo. Você sabe a diferença? A professora Fernanda contou aos alunos que uma das principais causas de degradação dos recursos naturais é o consumismo. Você sabe qual é a diferença entre consumo e consumismo? Não? Aqui embaixo nós temos uma ajudinha e você vai escrever a sua conclusão depois aqui em cima, combinado? Consumo é o nome dado à ação de adquirir produtos que são necessários no seu dia a dia. Assim, ele pode ser feito de maneira consciente, quando compramos apenas aquilo do que precisamos. E o consumismo, por outro lado, é o nome que damos ao consumo em excesso de produtos supérfluos, ou seja, a compra de produtos dos quais não necessitamos, que apenas atendem ao nosso desejo de ter.
O que é supérfluo? Aquilo que não é necessário. Então, você sabia que o consumismo gera diferentes impactos ambientais? Além dos gases emitidos pelas indústrias, quando consumimos produtos em excesso, também produzimos uma grande quantidade de lixo. Quanto mais a gente compra, mais lixo nós iremos ter. Professora, então o consumo é uma coisa ruim, não é? O consumo não é ruim, o consumismo sim. A atitude consumista é aquela na qual a pessoa fica com muita vontade de comprar certos produtos quando vê anúncios e propagandas na internet, na televisão e nas ruas, e sempre acaba comprando coisas novas das quais não precisava. Às vezes, pode ser difícil resistir às propagandas de brinquedos, roupas, utensílios e até mesmo de alimentos. Isso porque temos contato com essas propagandas todos os dias por meio da televisão, da internet e principalmente, turminha, nas ruas quando passamos por alguma área comercial. Naturalmente, ficamos com muita vontade de consumir tudo que encontramos. Nessas horas, é importante se fazer a seguinte pergunta: olha só, eu realmente preciso desse produto? Então, aqui agora, você vai ler e vai responder essas duas questões e depois nós vamos falar sobre ela nas nossas aulas de Zoom, nas nossas interações. Os alunos da professora Fernanda fizeram várias pesquisas sobre a preservação dos recursos naturais. Uma delas trouxe uma descoberta incrível. Vamos ver? Outras leituras. O Dia da Sobrecarga da Terra. Você já ouviu falar do Dia da Sobrecarga da Terra? Não se trata de uma data comemorativa, mas de uma data criada para marcar um dia em que a humanidade atinge o limite de uso sustentável de recursos naturais disponíveis por ano. Em 2019, por exemplo, no dia 29 de julho, a humanidade já havia consumido mais recursos do que a Terra é capaz de renovar em um ano. Atualmente, o ser humano tem consumido o equivalente a mais de um planeta e meio do que pode ser renovado. E aí? Será que esse ano vai ter um dia já da sobrecarga? Será? Vamos pesquisar para ver se esse dia já foi realizado? Se nós já utilizamos todos os recursos possíveis desse ano? E para a gente finalizar, aprendendo o valor das coisas. Trocar ou consertar? A Emília está gostando muito do dia de hoje na escola. Agora ela sabe por que devemos pensar bem antes de consumir qualquer produto. Você sabia que comprar é mais barato? Você sabia que comprar mais barato é uma das formas de economizar? A família da Emília costuma estar bem atenta para não gastar dinheiro à toa. Algumas atitudes simples já ajudaram. Por exemplo, na semana passada, a tela do celular, olha só, da dona Elvira quebrou. E sem demora, a Emília disse que iria ajudá-la a procurar um celular novo. Mas a mãe explicou que conhecia uma loja que consertava celulares e ele ficaria novinho em folha. Para fazer a escolha certa entre trocar ou consertar, é preciso pensar nas vantagens e nas desvantagens de cada uma das opções. E você? Costuma pensar se deve trocar ou consertar quando alguma coisa se quebra? Então, agora você vai assinalar no quadro a seguir se você trocaria ou consertaria os objetos nas seguintes situações. Pense bem ao fazer a sua escolha. Opte por trocar quando for absolutamente necessário. Então, vocês vão ler as 3 questões aqui e vão marcar um X se vocês trocariam ou se vocês consertariam os objetos, certo? Beijos e daqui a pouco não, depois a gente volta.
Até mais, meus amores!